Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como diz, sou batista, né? Eu estou muito feliz, né? E fui pego de surpresa. Ontem o pastor, acordei com a mensagem do pastor pedindo para eu trazer uma mensagem aqui hoje à noite, né? E a gente sabe que ele está fazendo um estudo sobre oração, né? Então, eu achei que não poderia esse pedido, porque a gente vem há 2 anos num propósito de oração, né? Eu e minha família, há 2 anos ininterruptos, né? Com propósito de oração. Então, achei que era de Deus, era o Espírito Santo solicitando o nosso testemunho, né? Então, a gente está aqui. E vamos abrir a Bíblia, deixa eu só me organizar. Pastor, achei bonito o senhor falar do Antônio, né? Antônio Brito, né? Porque é um irmão do senhor e está lá em Macaé, o senhor lembrou dele. O senhor queria estar lá, né, participando desse momento de despedida, mas o mais bonito disso é o senhor estar orando pela família dele, né? Seria bacana o senhor estar lá, mas o senhor está orando pela família dele. Isso é bonito, isso é a oração que faz a diferença, né? O senhor está participando da condução da família de alguma forma. Parabéns, Deus abençoe a vida do senhor, viu? Irmãos, vamos abrir em Tiago, capítulo 5, 16. Tiago, capítulo 5, versos 16. Deixa eu pôr meu óculos que eu não vou conseguir enxergar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. A pergunta é, quando devemos orar? Mas antes, vamos fazer oração, né? Pelas ofertas. Alessandro, você pode fazer oração para nós, por favor? Pelas ofertas e pelo pregador. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para adorar ao Seu nome em espírito e em verdade, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um que aqui está, que veio com o propósito de te louvar, de te servir. O Senhor conhece a necessidade de cada um, que através da oração, Senhor, das orações que já foram entregues ao Teu altar, o Senhor possa abençoar a vida de cada um com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Abençoe também a vida do meu esposo, Sidney, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, como voz do Senhor para falar e transformar as nossas vidas. Muito obrigada pelos dízimos, as ofertas que foram entregues diante do Teu altar. Que a nossa igreja, Senhor, possa crescer em amor e em graça. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, a pergunta, quando devemos orar? É uma pergunta retórica, né? Quando devemos orar? Vamos lembrar da pessoa que tem mais referência, né? Jesus. Quando Jesus orou? Em Lucas 3, 21, 23, Jesus ora antes de começar seu ministério no seu batismo, né? É uma referência para nós. Antes de começar o ministério, Jesus ora. Jesus ora em Marcos 1, 35 e 38. Tem como você colocar para nós, Luciano? Marcos 1, 35 e 38. Do 35 ao 38, tá? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os seus estavam com ele, foram procurá-lo.
E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Jesus ora antes de um dia cheio de atividades. Mais um exemplo para a gente, né? Qual outro momento que Jesus ora? Dentre muitos, a gente está citando alguns. No dia de um dia cheio de trabalho, Lucas 5, do 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Depois de um dia de trabalho, Jesus orava. Então a gente tem Jesus orando em vários momentos. E Jesus ora antes de uma grande decisão. Qual foi a grande decisão dele? Uma das primeiras decisões dele: escolher os 12 discípulos. Então, Jesus ele tem orado, ele orou, nos ensinou, né, a orar em todos os momentos da nossa vida, né? Quando acorda, quando se alimenta, quando vai dormir, quando vai trabalhar, diante de uma grande decisão. Ele orou passando por uma grande tribulação, né? Na cruz, Jesus orou. Na cruz do Calvário, Jesus orou. Orava perto de todos e, às vezes, escondido não, né? No secreto, né? Então, é mais um exemplo para nós, orar próximo, como a gente fez aqui, né? Orando um pelos outros, orei com o Rômulo, com o pastor, e a gente ora em secreto. E lembrando de orar em secreto, a gente tem, né, um testemunho aqui, que há 2 anos, eu fiquei desempregado e a gente estava passando por várias dificuldades, não tão financeiras, mas mais dificuldades espirituais, vamos colocar assim, né, batalhas espirituais. E eu coloquei um propósito. Antes até não tinha comentado com a Alessandra, e a gente dormia no nosso quarto, o Pedro dormia no quarto dele. Eu passei a abrir a caminha debaixo do Pedro, e às madrugadas, 2, 3 horas da manhã, eu saía do nosso quarto e ia para o quarto do Pedro, porque lá ele tinha aquele barulho de chuva, né, de ruído branco que chama. Então eu orava falando com Deus e ele não escutava, porque tinha um som ali, e ali eu conseguia falar com Deus e o Pedro não escutava, e a Alessandra dormia, que ela tem um sono muito leve, eu mexia, ela acorda. Então eu ia lá para o quartinho do Pedro e orava lá. E desde então a gente tem feito isso, né? Eu tenho feito isso nas madrugadas, acordado às madrugadas e orado. E Deus tem trabalhado muito, muito em nossas vidas. Havia o início de depressão, havia confusões espirituais e Deus nos tirou disso tudo, nos libertou disso tudo. Então a gente vem trabalhando dessa forma e a gente não quer deixar isso, a gente quer continuar nesse caminho de oração, porque a gente sabe que Deus tem trabalhado em nossas vidas. E recentemente a gente esteve naquele Multiplique, né? E a gente viu muito disso, né, Augusto? Sobre a oração. A oração é a chave, né? Então, Deus, em vários momentos lá do Multiplica, eu vou dar o testemunho de alguns pastores que teve lá, eu acho importante falar sobre isso, porque em vários momentos a gente viu muitos pastores teóricos, né, com palavras abençoadíssimas lá, e pessoas de fé, pessoas de oração, mas a gente viu alguns testemunhos, específicos testemunhos de vida, de vivência, do dia a dia, que tocou muito o nosso coração. Eu falo por mim, falo pela Alessandra, eu acredito que o Augusto, o Luciano também, né? Então, a gente teve um pastor lá que chama Ronaldo, de Jordânia. Um pastor que chegou na cidadezinha com 10 mil habitantes. Jordânia é uma cidadezinha do norte de Minas, né? Uma cidade muito simples, muito pobre. Quem conhece o norte de Minas aí sabe que é uma cidade, que é um lugar bem precário, de tudo, né? Então ele chegou lá, tinha apenas 3 membros na congregação que ele tinha.
E a primeira coisa que ele fez foi tomar um susto, se assustar com a situação, mas começou a orar, juntou os 3 irmãos da igreja e começaram a orar, de joelho, todos os dias, orando pela igreja. E a questão de orar, a pessoa se relaciona com Deus, ela se junta com Deus, ela se entra no trono com Deus, e Deus começa a fazer o movimento, porque eles se interligam, Deus se interliga conosco, o Espírito Santo interliga nós com Deus. Então, a partir do momento que a gente ora, há um trilhar, um objetivo igual com Deus. Deus coloca em nossa mente, em nossa vida, o nosso objetivo, o nosso propósito passa a ser um só com Deus. E ele orando naquela igreja, ele começou a ver a carência das crianças na rua, e ele resolveu fazer uma sopa para as crianças aos sábados, e deu tão certo que não dava conta de cuidar das crianças aos sábados na sopa. Os comerciantes tiveram que ajudar de alguma forma, doando alimentos, ajudando a fazer a sopa. E certo momento eles estavam na rua, uma senhora que morava numa casa, não podia nem sair da casa dela, que a casa dela estava com um barranco na frente da casa dela, não tinha nem escada, uma senhora bem velhinha. Ele resolveu fazer um movimento na frente da casa dela, chamou os irmãos para fazer uma mureta, uma escadinha só na casa dela. O movimento foi tão de Deus, que as pessoas, os vizinhos, um homem do bar em frente, que o bar abria todos os dias e todas as noites, começou a ajudar com material, com muita coisa, e fizeram uma sacada na casa da mulher, uma escada, e a casa da mulher ficou maravilhosa, não só por dentro, mas como por fora também. E não só isso, ele fez um culto de ação de graças para essa mulher, que o dono do bar se converteu e fechou o bar. Então é Deus trabalhando, é Deus que faz a obra. Então, interligar a mente da gente com a mente de Deus, não tem coisa melhor. Em outro momento, outro pastor, o pastor, anotei o nome dele aqui para não esquecer, irmão. Inclusive, se vocês quiserem assistir, eu não sei se o Luciano já colocou no grupo do aplicativo da igreja, assistam o congresso Multiplique, vocês vão ver essas mensagens lá. O pastor Ronaldo, o pastor Ilquias Fábio, ele é um psicólogo, ele é pastor. Em certo momento ele estava na igreja, chegou uma criancinha de 6, 7 anos, foi isso? 6 ou 7 anos, a criancinha estava toda machucada, os pais bateram com um fio de energia nela, e a igreja não tinha condições financeiras de fazer nada, mas ele juntou com os irmãos em oração. Hoje, irmãos, eu vou ter que ler, eles fizeram o maior lar batista do Brasil. Hoje eles recolhem crianças, apoiam crianças, alimentam as crianças, tem escola para criança. Então, assim, Deus faz maravilhas a partir do momento que a gente começa a orar, interligar, entrar no trono. E teve o outro pastor, pastor Márcio, esse eu conheço bem, é de Manhuaçu, conterrâneo. Ele chegou na igreja de Manhuaçu, a igreja era uma igreja abençoada, tinha 202 membros, e não tinha problema com questão financeira, é uma igreja rica, um bairro nobre, os membros tudo com boas condições financeiras, mas é uma igreja parada, morta, uma igreja que só vinha no culto para assistir e voltar para casa, não tinha, e ele começou a ficar doente, ele entrou em depressão, na época que ele entrou em depressão, ainda estava lá. E ele resolveu juntar alguns irmãos de fé e orar. A partir do momento que ele fez essas orações, veio o mover de Deus. Deus começou a falar com ele, junta essas pessoas que você tem, vá no presídio. Ele foi no presídio num Dia das Mães, no Dia das Mães, para dar alimento, para dar um café da manhã para as mães dos presos que estavam lá dentro. Porque Deus falou com ele para fazer isso. Porque ele orava, eles buscavam, Senhor, o que a gente pode fazer? E Deus começou a mover na vida dele, que muitas dessas mães, e muitos desses presos, que na hora que eles estavam dando café, os presos fizeram um alvoroço lá dentro, de gratidão, de estar tratando bem a mãe deles lá fora. Mas não fica por aí. Os carcereiros reclamaram, vocês vão fazer só para os presos? E a gente?
Aí Deus tocou no coração dele. Na outra semana, eles estavam lá fazendo um festival de pizza para os carcereiros. E sabe o que aconteceu? Os carcereiros se converteram. Os carcereiros se converteram. Boa parte deles. Um deles é líder de um PG hoje lá na igreja. A igreja que tinha 202 membros, em 5 anos ela está com 950 membros. E todos, vocês assistam que vocês vão ver, todos eles trabalhando em pequenos grupos, na rua, no trânsito. Então, gente, a oração é o caminho, a oração é a chave. Outra questão que eu queria falar com vocês é um testemunho também, né, de vida meu. Antes de vir para Juiz de Fora, me casei com a Alessandra, graças a Deus. Deus me presenteou com essa mulher linda. Quando eu ia vir para Juiz de Fora, eu já estava tudo organizando para vir. Eu orei muito antes de vir para cá. E eu consegui uma transferência para Ubá, de Manhuaçu para Ubá. Ou seja, ficou mais perto de Juiz de Fora. Para mim seria uma ponte, vamos fazer assim. E nesse momento, meu pai foi acometido com câncer. Só que já estava tudo certo para eu vir para Ubá. Aí meu pai veio até mim e falou assim: você vai mesmo? Aquilo mexeu muito comigo naquele momento, eu até me emociono falar, mas Deus acalmou meu coração. Eu estava orando muito por isso, Deus acalmou meu coração, como se dissesse assim comigo: vai que eu sei o que eu estou fazendo. E eu fui para Ubá. E eu trabalhava em Manhuaçu, eu tinha muita dificuldade de trazer meu pai para o tratamento e tudo. Em Ubá, meu pai veio nos últimos tempos dele de câncer. Ele ficou 6 meses, durou 6 meses esse tumor e ele faleceu. Mas nesses 6 meses ele veio para Muriaé. Muriaé é perto de Ubá. Então, quase todos os dias eu estava lá, saía do trabalho e ia lá. Se eu estivesse morando em Manhuaçu, eu não ia conseguir ter. Então, assim, Deus me direcionou em oração para que eu fosse para Ubá, para que eu vivesse esse momento perto dele. O dia que eu não ia encontrar meu pai no hospital lá em Muriaé, ele reclamava com a minha mãe. Ele me chamava de Ney. O Ney não veio, não? A minha mãe, às vezes, até mentia para ele. Ele veio, mas eu estava dormindo, ele já foi. Para ele não ficar triste. E nesse 1 ano e 7 meses, né, que eu morei em Ubá, mas nesses 6 meses que o meu pai estava cometido com esse tumor, o meu pai, antes disso tudo, ele era ateu. Ele não aceitava a gente estar na igreja, ele não gostava de crente, ele era contra esse movimento que a gente faz. E na minha casa eu era convertido, minha mãe era convertida, minha irmã era convertida, e existe uma confusão devido à questão dele. E a gente orava muito pela libertação dele, pela salvação da vida dele. Era a nossa oração diária. E ele foi acometido com tumor e tudo, vocês vão entender o final. Então, nesses 6 meses, eu orava muito para meu pai, acordava às madrugadas para orar para o meu pai. Em certo dia, eu acordei de madrugada, e já estava nas últimas semanas dele, acho que das últimas 2 semanas dele, eu acordei e meu pai falou assim, eu orei e sonhei com meu pai. Nesse sonho, meu pai apareceu para mim, para minha mãe, para a Alessandra, e falou assim: gente, eu estou indo para uma casa nova. E ele estava muito bonito, um rosto bonito, um sorriso muito bonito. Eu estou indo para uma casa nova, uma casa linda. Vocês podem ficar tranquilos, que eu vou para a minha casa nova. E eu acordei de manhã e liguei para minha mãe. Falei: mãe, vamos parar de orar para que o pai seja curado? Porque o que a gente orava, Deus já fez, que era a salvação dele, que ele já tinha aceitado Jesus neste momento. Então a minha mãe falou assim: eu tive o mesmo sonho. Então, assim, foi uma confirmação de Deus para a gente parar de orar. E a gente continuou orando para que Deus fizesse a vontade dele e levasse meu pai em paz, salvo, curado espiritualmente.
Aí, no último dia, onde o médico chegou para minha mãe ficou os últimos 58 dias com ele e não quis que ninguém substituísse ela. No último dia, o médico falou assim com a minha mãe, 8 horas da manhã, o médico chegou para ela e falou assim: Dona Maria, seu Manel está quase partindo. A senhora quer que alguém substitua a senhora? Eu peço até uma enfermeira para ficar aqui, para a senhora ir descansar um pouquinho e voltar. A minha mãe falou: não quero ficar com ele até o último minuto. Aí, quando foi 12h15, meu pai estava deitado, prostrado, não falava, não abria os olhos, não mexia, só o aparelho que ficava ligado, ele estava com a boca aberta e não tinha movimento nenhum. A minha mãe, o Espírito Santo tocou na vida dela para ela orar por ele, naquele momento. Aí minha mãe começou a orar por ele e falou com ele assim: Manuel, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, você aperta a minha mão. Aí ele bem levemente apertou a mão dela. Aí ela falou assim: você quer fazer uma oração para entregar sua vida para Jesus de verdade e deixar todos os bens materiais? Meu pai era muito apegado a bens materiais. Você quer fazer essa oração? Aí se quiser, você aperta a minha mão. Ele apertou. Então, ela começou a fazer uma oração para ele repetir em pensamentos. Então, eu vou fazer uma oração para você, você repete em pensamentos e tal. E assim ela foi fazendo. Eu aceito Jesus como meu único Salvador, e assim que você terminar, você aperta. Ela foi falando algumas coisas, ele foi repetindo. E apertando a mão dela. Aí, a hora que ela terminou a oração, ela estava um pouco emocionada, ela deu um beijo no rosto dele, ele deu um sorriso para ela e desceu uma lágrima do olho dele. Ela, muito emocionada, ela saiu, deu 3 passos até a porta, o aparelho desligou. Ela chamou a enfermeira, falou assim: pode vir cá olhar, porque o aparelho desligou. A enfermeira olhou para ela, olhou para ele, falou assim: não, Dona Maria, seu Manel partiu, acabou de partir. Então, assim, Deus trabalhou muito na nossa vida. Deus operou em nossa vida. Mas tudo em poder de oração. Se a gente não estiver orando, não estiver vinculado à vontade de Deus, não somos nada. Somos meros carnes, meros pós. Então, a oração é a chave. A oração é o que nos leva à sala do trono. A oração é o que nos dá sentido para a vida. Amém? Aí eu pergunto para vocês, como que a gente se vincula de verdade, né, com Deus? Como que a gente faz um vínculo real para ter essa intimidade com Deus? A gente precisa estar 100% ligado em Jesus. 100% ligado no amor de Deus. 100% santificado. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, rapidinho. Imagina vocês, não casados ainda, imagina vocês lá atrás, solteiros, as que são casados há mais tempo, há menos tempo. Imagina que vocês têm um noivo, e você, homem, que tem uma noiva, e fala assim: nós vamos casar, daqui uns dias a gente casa. E a noiva, ou o noivo, chega para você e fala assim: tudo bem, eu vou casar com você, mas eu tenho 2 relacionamentos antigos que mexem muito comigo ainda. Então, eu vou casar com você. O ano tem 365 dias. Eu vou ficar com você quase o ano todo, mas 5 dias eu vou tirar para um dos 2. Aí você vai ficar com 360 dias, um ano. E o outro também mexeu muito comigo, até mais do que esse. Eu vou ficar com 10 dias com ele. Então, eu vou ficar 355 dias com você, 10 com um e 5 com o outro. Esse é meu acordo de casar. Alguém aceitaria? Jesus é o nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Será que a gente está entregando os nossos 365 dias a Ele? Será que a gente está vinculado 100% da nossa santidade a Cristo?
Vamos pensar nisso, porque Jesus, Ele está o tempo todo vinculado a nós, o tempo todo esperando o nosso fechar de olhos e agradecer, fechar de olhos e orar, pedir pelo irmão, pedir pela família, em grupo, em secreto, escondido no quarto com a criança. Esse é o vínculo que a gente tem que ter com Cristo. Então nós precisamos se relacionar de verdade, com amor, com o nosso Pai. Que o Espírito Santo nos capacite a fazer a obra que tem que ser feita. Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar. E vocês, deixar o Consolador, e vocês, obras maiores, farão. Então a gente precisa estar 100% ligados ao nosso noivo. O nosso noivo está aqui. E nós estamos aqui. Amém? Irmãos, essa é a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o coração seja ligado 100% a Cristo. E que seremos mais um, ou também um corpo, na presença do Pai. Amém? Deus abençoe.